Vamos orar por ele. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado. Estenda sua mão para cá e vamos orar por ele. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Manuel, Senhor, que veio para nos abençoar. Use a vida dele, use a boca dele aqui nesse lugar, Senhor, que a palavra do Senhor flua dele como um rio, Amém. Trazendo vida para cada um de nós que vamos ouvi-lo. Ministra os nossos corações com teu Espírito Santo através da vida do teu servo, através da ministração da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fique à vontade, viu? Deus abençoe. Manancial de vida, né? Missão Batista, Manancial de Vida. Eu me alegro, irmãos, em estar com vocês nesta noite, conhecendo aqui, né, mais uma agência do Reino de Deus que inicia a sua caminhada, e sei que isso aqui é fruto de uma visão e um desafio que com certeza não é para qualquer um. A visão de começar a obra de Deus num lugar em que nem sempre as condições são as mais favoráveis, nem sempre são as condições ideais. Alegra sobremaneira saber que estão de coragem, de entusiasmo renovados para promover a obra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé em reverência ao texto da palavra de Deus que será lido no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículos de 1 ao 9, que servirá de orientação para a nossa palavra aqui nesta noite. Eu vou conseguir. Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver quem era Jesus que ali haveria de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o Senhor, nosso Deus, se digne em abençoar a leitura da sua santa palavra ao nosso coração nesse instante. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, o texto que eu vos li, ele é muito conhecido. Mas apesar de ser vastamente conhecido, ele tem sempre uma nova lição para nós. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus
é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E dentro deste texto, nós queremos tirar aqui algumas lições importantes. Não é? O desejo de um encontro. Zaqueu, sendo chefe dos publicanos, coletor de impostos, e já devia ser um coletor de impostos há muitos anos, porque, lamentavelmente, não é? A época da propina não começou agora. A propina não é uma linguagem dos nossos dias. Quando Zaqueu cobrava os impostos, ele colocava ali, não é, um diferencial a mais sobre os impostos cobrados por Roma. Ele dava a Roma a parte que lhe cabia, e aquela propina a mais que ele acrescentava na coleta de impostos tinha endereço certo. E ele ia coletando, guardando, acumulando, tendo para si esse algo mais que ele cobrava, de modo, irmãos, que com o passar dos anos, Zaqueu se tornou um homem famoso e rico. Rico como ele era, ambicioso como ele era, achando que ser rico seria talvez o ideal maior da vida do ser humano, ele percebeu certa feita que não era bem assim. Quando ouviu falar que Jesus haveria de passar por ali, nasceu em seu coração um desejo sincero, um desejo que vinha lá do fundo do coração de conhecer a Jesus. Porque não podemos afirmar, mas as carências do coração de Zaqueu o impulsionava para aquele encontro com Jesus. Já que era rico e ainda era carente, essa carência o empurrava para o encontro com Jesus, para que daquele encontro ele pudesse então preencher o vazio do seu coração que o dinheiro não preencheu. E ele foi se encontrar com Jesus. Foi fácil se encontrar com Jesus? Pergunto eu. Fábio? O Pablo, não é? Foi fácil se encontrar com Jesus? Não. Por que não foi fácil, Eduardo? Ele era baixo. Ele era baixinho, não é? Era um tampinha. Minguado. No meio da multidão, que era um outro empecilho, que atrapalhava tremendamente, a sua possibilidade de ver a Jesus, fazia com que aquele desejo fosse um desejo de difícil execução. Ele queria ver a Jesus, mas o tamanho, a multidão o impedia. Muitas vezes nós queremos ver a Jesus, mas somos impedidos pelas dificuldades que nos cercam. Muitas e muitas vezes o desejo de ver a Jesus é sufocado pelas nossas limitações. Zaqueu olhou, não podia aumentar a sua estatura, não podia fugir da multidão, porque ela ali estava, em derredor, não podia dar um basta na multidão. Muito obrigado. E ali, irmãos, ele tentou encontrar uma saída.
E essa saída era ir para uma figueira brava, subir ali e procurar ver Jesus de cima. Não foi fácil subir numa figueira brava. Conheço a história de uma pessoa, que um dia uma vaca correu atrás, uma vaca de bezerro novo. Era na frente e a vaca atrás, e ela só viu um pé de mandacaru e não viu mais nada. Daqui a pouco, ela estava lá em cima do mandacaru e a vaca lá embaixo tentando pegar. Quando a vaca foi embora, ela olhou no mandacaru, era espinho desse tamanho. Como subiu, ela não sabia. Mas agora seria o problema descer. Como descer no meio daquele espinheiro terrível? Acabou descendo, mas ganhou uma tremenda lição. Ela soube como desceu, mas não sabia como subiu. Zaqueu, no meio desta dificuldade, e ansioso por ver a Jesus, ele transpôs essa dificuldade. Ele venceu ali aquela figueira brava, e foi. E estando lá em cima, ele era alvo do olhar de muita gente que ali estava no meio da multidão. Ele não era um homem simpático ao povo, porque todo mundo sabia que ele era ladrão. Todo mundo sabia a maneira desonesta como ele cobrava os impostos e impunha essa cobrança, mesmo diferente da imposição romana, e eram obrigados a pagar. Então ele era um homem odiado, mal visto, abandonado, rejeitado. E, para sua surpresa, quando Jesus se aproxima, ele para, olha e chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E aquele povo, com os olhos arregalados, imaginavam: será que Jesus não sabe quem é esse homem? Será que Jesus não conhece o perfil desse homem? Será que Jesus, que se ofereceu para ir à casa desse homem, sabe, o perigo que ele incorre diante deste povo, indo na casa de um publicano, de um pecador? Porque ele era odiado. Ninguém queria se aproximar dele, e Jesus se oferecia para ir à sua casa. Isso trazia uma certa apreensão. E quando Zaqueu desceu, recebeu a Jesus com toda alegria e levou Jesus para a sua casa. Do meio do ódio, o baixinho que ele era, em meio à multidão, em meio à figueira brava, em meio a essas limitações todas, eis que Jesus fala diretamente a ele. E ele se sentiu tremendamente lisonjeado, vendo Jesus chamá-lo pelo seu nome. Jesus sabe o nome de cada um de nós que aqui está. Ele conhece a nossa trajetória de vida. Quando Deus disse a Ananias: Ananias, vai, porque eu tenho um homem, e deu o endereço, ele ali está aguardando
era Saulo de Tarso, e Ananias diz: Senhor, mas esse homem tem sido um perseguidor do Evangelho. Senhor, muito se diz desse homem e das suas atrocidades. Muito se fala da crueldade com que esse homem age no seu dia a dia. E o Senhor diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus não via em Saulo agora, né, o Senhor Jesus, que se encontrou com ele no caminho de Damasco, não via mais o perseguidor do Evangelho, não via mais o criminoso frio, que matava, né, consentido pelas autoridades, o fazia, né, na sua autoridade diante daqueles que eram perseguidos, massacrados, mortos covardemente. O Senhor tinha um plano na vida de Saulo, e ele deixou muito claro isso para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Meus irmãos, no início dos anos 60, quando eu me preparava para o vestibular de engenharia, eu cursava lá na Rua Santa Luzia um vestibular. E na época na proximidade do vestibular, nós tínhamos o simulado, que era feito aos sábados, com os testes aos domingos. E eu ia de Xerém para o centro da cidade fazer minhas provas. E quando terminava antes de meio-dia, e eu vinha pela 1º de março, né, andava até a Avenida Venezuela para tomar o ônibus de volta para Xerém, eu fazia uma caminhada longa. E quando a Igreja Batista da Esperança se instalou ali na rua 1º de março, 127, pastor Davi Gomes comprou aquele prédio, aquele sobrado. E eu sempre que vinha, depois do teste, né, da provinha do simulado, eu vinha, e quando encontrava o salão da Igreja Batista da Esperança aberto, né, eu entrava. Às vezes eu via o último hino, a oração final, alguma coisa assim, mas eu ainda aproveitava, né, os finalmente. E me lembro, numa tarde, quando eu fiquei mais tarde lá no curso, eu vim e encontrei ali no Arsenal de Marinha, onde trabalho, um grupo evangelizando, fazendo um ar livre. E no momento do apelo, eu vejo levantar a mão um senhor que estava sentado. Aquele homem era um homem fedorento, todo vomitado, todo urinado, todo obrado, todo. E aquele homem levantou o braço, aceitando a Jesus naquele apelo. Eu, né, na minha santa ignorância, não dei muita bola para aquele gesto de aceitação, não. Eu entendi que ali havia o gesto de um bêbado, que provavelmente não sabia, né, a repercussão de levantar a mão, né, a extensão desse gesto diante daquele apelo. E levaram ele à frente, oraram por ele, né? Fizeram o que se faz normalmente nesses momentos de conversão, e eu fui embora.
Confesso, irmãos, que nas semanas seguintes eu esqueci. E uns 2 meses depois, pouco mais talvez, lá venho eu, 11 e pouco, né, antes de meio-dia. Quando eu chego na porta, né, que eu ainda vi que estava aberto, ainda cantavam, e eu ainda poderia assistir alguma coisa naquele final de culto, né? Que eu olho assim na porta, meus irmãos, eu levei um susto. Diante de mim, aquele homem da sarjeta, agora de terno marrom, sapatos pretos, terno e gravata, e pôs a mão no meu ombro e disse assim: entra, irmão, ainda dá tempo de assistir o final do culto. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de não ter acreditado naquela conversão. Eu não conseguia entender a extensão do amor de Deus que libertava aquele pobre miserável daquela velha vida. Eu não consegui entender, mas pude sentir ali, pela graça de Deus, estampada naquele homem, de cabelo penteado, cortado, exemplarmente penteado. Aquele homem era um modelo, que espelhava agora uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como eu louvei a Deus por aquela lição que o Senhor me deu, pela minha incredulidade diante do gesto daquele homem que, atendendo ao apelo, ele largava para trás a velha criatura e começava com Cristo a trajetória de uma nova vida. Esse foi o resultado do encontro de Jesus com aquele homem pecador, rejeitado, baixinho, ladrão, mal visto por todos. O contraste entre a palavra do Senhor, a mensagem de Jesus dentro daquela casa e a condição de Zaqueu eram monumentais. Mas a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes. E Jesus foi ensinando a Zaqueu. Jesus foi falando do amor de Deus a Zaqueu. Jesus foi mostrando a Zaqueu que havia, não é, um novo caminho, uma nova maneira de viver, um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida. E Zaqueu não foi molestado por Jesus. Jesus não questionou Zaqueu. Jesus não acusou Zaqueu. Jesus não colocou em rosto de Zaqueu nenhum dos seus pecados, mas ensinou-lhe a palavra. E a pureza da palavra com a realidade de Zaqueu eram muito confrontadas. E Zaqueu percebeu que ele estava tão longe. O conceito que ele tinha de alegria, realização, felicidade, paz e segurança caíram por terra. Porque ele descobriu que havia um caminho, havia uma maneira de ser feliz,
muitas vezes infinitamente maior, que agora estava aí diante dele. E quando ele descobre esta nova maneira, quando ele descobre que havia uma solução para a dor do seu coração, para a angústia daquele coração vazio, então ele abre mão de tudo que tinha, não é? E diz: Senhor, Senhor, se necessário for, eu abro mão da metade dos meus bens, restituo, se tenho defraudado alguém, 4 vezes mais do que porventura eu possa ter tirado. Meus irmãos, no momento em que ele confessa a Jesus o seu pecado, no momento em que ele abre o coração e confessa a Jesus livremente, espontaneamente, aquilo que o magoava, aquilo que o tornava infeliz, mas ele desejava se livrar de todo aquele peso sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então Jesus completa naquele instante, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Aquele homem odiado, aquele homem baixinho, aquele homem rejeitado, aquele homem do meio da multidão, aquele homem que desejava ver a Jesus, venceu todos os obstáculos e agora tinha Jesus diante de si. Jesus dizendo que agora havia salvação naquela casa, mostra que era possível, em meio a tantas dores, dificuldades, de um coração sujo, o Senhor fazer brotar uma nova vida. Eu fiquei admirado, agradecido a Deus, quando contemplei aquele homem. O contraste entre o homem que eu vi lá na praça do Arsenal de Marinha, para o novo homem que eu vi agora, era monumental. E quem fez aquilo na vida daquele homem foi o amor de Deus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus deixa muito claro para nós, não só Saulo, não só Zaqueu, não só aquele mendigo lá do Arsenal de Marinha, mas a todo aquele que, indo a Jesus como foi Zaqueu, largando diante dele todas as culpas, pecados, dores, rejeição, crê que ele é capaz de lhe dar uma nova vida, apontar-lhe um novo caminho. Surge aí a solução que nos conduz para a vida eterna. Que o Senhor possa trazer para nós nesta noite a certeza de que pelo seu amor e pela sua graça Ele apaga. Ele fez de Zaqueu um homem do passado com todas as suas dificuldades. Agora começar uma nova vida, diferente, abençoada, feliz e vitoriosa. Amém.